Cheguei! Dois malucos. Bem-vindos ao nosso Talk Show! Divinos Talk! Bem-vindos ao nosso Divinos Talk! É isso. Gente, aqui o objetivo desse canal é trazer autoconhecimento, espiritualidade e principalmente terapia. Porque a terapia que trabalha muito as nossas questões da alma, o nosso ser divino e a nossa própria espiritualidade, sem contexto religioso. Então o objetivo desses vídeos agora é de trazer algumas questões que são crenças, que são a base, às vezes, de como a gente se comporta no nosso dia a dia, como a gente reage no nosso dia a dia, como que a gente se sente. Porque, veja, uma coisa que é muito importante que a gente estava conversando hoje, né, Lu? Tu falou naquela hora do negócio que estava me mostrando. O ser humano, ele é sentimentos e emoções, né? Há muito tempo, o ser humano, as organizações tentam condicionar o homem como um mecanismo, como se ele fosse algo mecânico, condicionando, acorda tal hora, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tudo bem, bem condicionado, muito cartesiano, inclusive. Mas nós somos uma montanha de sentimentos, montanha de emoções, somos cheios de estruturas psíquicas e mentais que muitas vezes interferem no nosso dia a dia. E é que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre permissão, o quanto nós nos permitimos. Isso é um tema muito amplo, né, William? Porque falar em permissão não é nada consciente, tá? Para quem está imaginando, eu me permito tudo, eu tenho certeza que sou merecedora de tudo. Eu também já tive essas certezas e coisas bem singulares assim aconteceram para que depois eu vou até pedir para a Lu contar para a gente uns exemplos que ela trouxe que eu achei muito legal. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Por quê? É muito interessante trazer um pouco dessa linguagem, inclusive, que Sim. me vem agora um pouco sobre como a gente às vezes também busca o divino, a fé ou a religião, seja lá o que for, e às vezes está nessa posição, de repente você pede de fora, pede para fora, quando a gente pede para Deus, alguma coisa assim, uma solução para as suas questões, seus problemas, e às vezes a solução já está dentro de você. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, tudo que a gente merece já está dentro de nós. E veja como desencadear essa questão do receber, né? E você se sentir merecedora ou não merecedora. Isso é muito interessante. Porque ela é tão sutil, esse mecanismo, ele é tão imperceptível, que você não se dá conta que você que está se prejudicando. Você que não está se permitindo, você não está recebendo, não é Deus que vai dar para você. É algo dentro de você que precisa ser mexido para você abrir aquele canal e dizer, poxa, agora sim, agora eu posso receber, eu me permito, e realmente as coisas começam a vir. Faz sentido, Lu? Muito. Então veja, olha que interessante, tá? Então muitas vezes a gente vai buscando, sei lá, alguma solução para nossa vida, eu quero um trabalho, ou um relacionamento, nossa, eu quero um relacionamento bom, não sei o que, se planeja, idealiza um relacionamento. E às vezes aquilo não acontece. Trabalho, financeiro, questões, principalmente dinheiro está muito envolvido com pertencimento, com merecimento, né? Você se sentir merecedor ou não merecedor, você se sentir, se permitir, né, receber isso, porque o dinheiro é uma energia muito sagrada, energia de troca, e troca de tempo, de doação de vida, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar no outro vídeo. Mas tem uma questão muito interessante, por exemplo, às vezes você quer viver um relacionamento saudável, mas acaba escolhendo as pessoas que não conseguem oferecer ou que não estão disponíveis para você. Uma coisa que eu acho muito interessante, Lu, a gente entender é que tudo ao nosso redor vem ao nosso encontro, ou nós também vamos ao encontro de coisas que nós estamos vibrando. Com certeza, com toda certeza.
Acho que nessas caminhadas que a gente já teve, já deu para entender isso, né, Tudo Lu? que chega até nós tem a ver com o que a gente está vibrando. Exatamente. E às vezes você diz, nossa, mas eu nem estava pensando nisso, seja lá o que for, o que possa estar acontecendo, mas tem algum padrão muito sutil que você não percebe, porque você já está acostumado a viver, a, a viver num sistema automático dessa maneira, dessa forma, que você não percebe esse padrãozinho que está ali por trás das cortinas do seu dia a dia, que está dizendo exatamente, está revelando, inclusive, a sua crença, aquilo que está dando um limite para você, né? Então, por exemplo, às vezes você se relaciona com a pessoa, essa pessoa não está disponível, ou às vezes você quer se sentir reconhecida, mas quando alguém elogia o seu trabalho, quando alguém chega para você e diz, nossa, como você está bonita hoje, aí a pessoa diz, imagina, imagina. E a pessoa não consegue receber. Isso é uma forma muito sutil, é bem sutil, você pode considerar muito pequena, mas isso já está revelando a sua capacidade de estar nesse lugar vibracional, porque é uma vibração. A crença, as emoções, elas criam uma vibração no seu campo, né, na sua energia. De estar nesse lugar vibracional para estar mais aberto para receber. Então, às vezes você diz, não, mas não foi, imagina, nem tô tão bonita assim, imagina, são seus olhos, você fica até assim, com vergonha, né? Porque você não está preparado para receber. Você está preparado, às vezes, para doar, né? E tem inúmeros exemplos que a gente pode dar que se comecei a prestar atenção nisso depois do acontecido, né? Que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas quer ver uma coisa que também tem a ver com merecimento? É tu receber um presente. Tá, tu aceita o presente, tá? Mas na mesma hora tu pensa, preciso dar algo em troca. Ai, eu tinha muito Eu isso. preciso comprar algo num valor muito, né? Eu preciso devolver. Ele me deu um presente, eu preciso comprar algo, eu preciso também entregar esse presente. Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou retribuir isso? Sempre Isso pensando em aí, retribuir. se tu parar para analisar, isso aí tem a ver com merecimentos, tem a ver com pertencimento, tem a ver com essa questão que a gente está falando de se permitir sem precisar. Aceite o presente, né? Sim, e olha que interessante, Sem né, se Lu? sentir mal. Ai, mas eu não tenho dinheiro para dar um presente, eu não vou conseguir. Ou, por exemplo, assim, ó. Puta merda. Ai, desculpa a palavra. Mas ganhei isso aqui. E agora, gente? Eu tô tão mal com esse presente porque eu vou ter que gastar para dar uma coisa de volta. Não, E eu não tô podendo gastar nesse momento. E sabe o que me veio agora, que é interessante, que a gente não observa, que a gente às vezes quer devolver através desses atos, eu quero devolver. Porque eu não tenho, ou às vezes eu não quero ter a sensação de que estou devendo, ou eu não tenho realmente essa facilidade, porque tudo está revelando para você que você não tem essa facilidade de receber e de ficar com o que você recebeu. Isso tem muito a ver com a terapia sistêmica, relação pai e mãe, o triângulo amoroso mais poderoso da nossa vida. Eu, meu pai e minha mãe. Eu consigo receber? Isso é sempre uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque, inclusive, Bert Hellinger falava uma coisa muito importante com relação a isso. Nós temos muito mais dificuldades de receber do que dar. E isso tem uma crença religiosa também muito grande por trás disso, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Que o receber, a gente se coloca naquele lugar de estou devendo. Exato, então essa sensação, porque veja, falamos no começo do vídeo, nós somos sentimentos, emoções, essas emoções e sentimentos, eles crescem dentro de nós a partir daquilo que a gente acredita, ou seja, de uma crença muito forte às vezes. E às vezes, quando eu não sinto esse dentro de mim que eu posso receber e ficar comigo, aí a gente volta lá atrás na criança interior. Eu consegui receber da minha mãe e ficou comigo o que eu recebi dela? Eu consegui receber do meu pai e ficou comigo o que eu recebi dele? Eu recebi isso, entende? Então veja, aí olha só que interessante, né? Algumas respostas que a gente dá na vida que são autossabotadoras. Quero trazer isso porque eu acho que pra gente dar uma identificada, ver se você se identifica com isso. Eu me identifiquei com várias. Então, por exemplo, não foi nada demais.
Aí você vai lá, faz um trabalhão. E uma coisa que eu observo também, que é muito interessante, que a pessoa que não se sente merecedora, o que ela faz nunca é o suficiente. Não. Nunca é o E suficiente. tu sabe que eu confundia isso com perfeccionismo uma época, tá? Mas o não merecido, ele sempre busca um perfeccionismo que ele nunca vai alcançar. Uhum. Ele não percebe isso. É um mecanismo totalmente involuntário, extremamente exaustivo, Uhum. porque nunca está bom. Você, por exemplo, eu gosto de pintar casas, eu gosto de arrumar minha casa. Eu sou desses que faz os serviços de mão de obra. A pintura nunca fica boa, aquela iluminação que você instala nunca fica boa. Gente, é um saco isso. Então tem que fazer uma reciclagem com muito amor, claro, com muitas ferramentas terapêuticas para que a gente consiga reintegrar essa parte que você não tem ainda, que é a parte que se alegra com o que já tem, que recebe com alegria, sabe? Então essas frases do tipo, eu só tive sorte, nem foi tão importante assim, qualquer pessoa faria isso, você não se sente, veja, às vezes não é uma frase que você verbaliza, mas você sente dessa forma. Tem uma frase por trás dos seus movimentos, Que né? bonito é o teu cabelo, tá nada, tá muito seco. O que eu mais pego nas mulheres, eu adoro fazer isso com as mulheres. Que linda tua roupa. Comprei no brechó, paguei tão baratinho. Aí eu sempre respondo, mas eu não perguntei o que tu comprou. E nem quanto foi. Nem quanto você pagou. Então veja como isso é um testezinho que eu faço brincando, mas que você vê que a pessoa não recebe, não consegue dizer, muito obrigado, ficou lindo, né? Hoje eu tô aprendendo isso, né? Mas eu tinha bastante dificuldade. Então veja, vamos falar um pouquinho sobre algumas autossabotagens, tá? Isso acontece direto com as pessoas. E outra, que é muito importante a gente também trazer isso aqui, porque eu percebi isso na minha vida. A busca pela espiritualidade, muitas vezes é uma autossabotagem. Tá? Você vai buscando, você vai jogando para lá, vai ficando lá no astral, e vai para a espiritualidade e não manifesta nada. Isso é um perigo, porque está faltando algum recurso dentro de você, normalmente a energia masculina, normalmente, não necessariamente, para você aterrar aquilo que você está consumindo, né, aprendendo, adquirindo na sua alma, para você trazer para cá. Porque a gente não vive só no astral, a gente vive aqui. E aí, o que acontece com as pessoas que vão buscando a espiritualidade, ferramentas e recursos? A pessoa geralmente diz, eu ainda não estou pronta. Nunca tá. Nunca vai estar. E nunca vai estar, na verdade mesmo, né? Não. É uma caminhada de evolução. E até porque se você está pronto, você já não deveria mais estar aqui. A partir do momento que você está pronto, vai pro 15º andar. Outra coisa do não merecimento que eu noto é as pessoas que estão sempre buscando algo para começar, mas ela nunca está pronta para começar porque ainda falta um livro para ler, um curso para fazer. Nunca começa com o que tem, porque sempre acha que o que tem tá pouco. Tá falando de mim, né, viado? Eu não. Mas isso faz já saiu um viado aqui. Mas isso faz parte do não merecimento também. Faz. Porque o que eu tenho, eu posso começar hoje com o que eu tenho e ir acrescentando e melhorando. Isso. Mas o meu merecimento não me deixa começar com o que eu tenho. Porque isso que eu tenho ainda é pouco. Eu preciso acumular mais e mais e mais para que o meu trabalho seja perfeito. Só que eu nunca vou reconhecer meu trabalho como, não digo perfeito, mas como entregável, um trabalho, como é que eu vou dizer a palavra? De valor, né? Sim, valoroso. Sim. Uhum. Eu tive nesse lugar, né? Por muito tempo a questão do corpo ressonante, eu disse, cara, eu preciso fazer mais atualizações com a Kelly, eu preciso, para eu começar a trabalhar até cair uma ficha de coisas. Para se sentir seguro, né? Para conseguir. Mas para tu te sentir seguro, uma ferramenta tem que começar a desenvolver, praticá-la, né? Exatamente. Todas as áreas são assim. Mesmo se você fazer faculdade, em algum momento você vai ter que desenvolver, né? E às vezes a gente não se sente seguro mesmo, mas tem que começar. E aí tem uma coisa que é por exemplo, de quem que vai muito para a humildade. Não quero me achar demais. Sim. Isso tudo tem um sistema de sabotagens do não merecimento. Estou apenas sendo realista. Uhum. Estou me protegendo. Eu prefiro evitar, porque não estou pronto o suficiente ainda. Então, isso são autossabotagens que estão falando, às vezes, de uma crença que tem uma raiz. Uma das raízes dessa crença de não merecimento
pode ser, não necessariamente assim, mas pode ser a do tipo, você pode ter sentido na sua infância que havia algo de errado com você. Como é que acontece isso? Isso é muito interessante, né? Porque o adulto, quando a gente fala com o adulto, ele fala, às vezes acha que é uma besteira. A criança, ela não tem todo o cérebro formado. O cérebro frontal, por exemplo, o córtex frontal, ele termina de se formar com 18 ou até 21 anos de idade, depende. Existem teorias científicas que variam nesse conhecimento. Então, quando é criança, você está muito ali com o seu sistema mais emocional, ou mais reativo, ele é mais sintomático, vamos dizer assim, né? E às vezes você cria no seu inconsciente sem perceber, você não vai criar, escrever, não, há algo errado comigo, mas você sente isso. Por isso que eu gosto de trabalhar a partir do sentir, das emoções, desse campo, desse espaço onde a gente está sentindo. Porque ali é que vai revelar essa informação. Então, de repente, você sentiu por quê? Você não se sentiu amado o suficiente. A sua mãe pode ter te criticado muito, seu pai também. Ou pode ter tido uma crítica, ou alguma questãozinha que internamente você interpretou. Não necessariamente significa que seja assim. Mas a criança não tem noção das coisas. Ela pode ter interpretado dessa forma. Quer ver uma interpretação que eu tive, só para trazer um exemplo? Que eu nunca me esqueço disso. Eu era bem pequenininho, deveria ter uns 5 anos, e a gente foi numa excursão para Nova Trento, na Madre Paulina, né? E eu acho que eu me distraí, não sei o que aconteceu, porque como criança a gente nem sabe o que está acontecendo, não tem senso de localização, a criança não tem isso. Sim. Eu estou indo de um ponto ao outro, qual é a distância disso? Você não tem isso, quando é criança. E eu me distraí em algum momento e eu entrei num ônibus errado. Eu lembro que essa cena apareceu para mim, não tem muito tempo quando eu estava fazendo terapia, e que ali trouxe uma sensação de tipo, me perdi, me senti abandonado, e a sensação naquele momento foi tão forte de tipo, nunca mais eu vou retornar para minha família. Olha que forte isso. Em 1 minuto. Isso passa na mente da criança. Então, às vezes, na sua mente, nos seus sentimentos, está armazenado essa mensagem, que é do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado o suficiente, há algo de errado comigo. Então, quando você cria essa crença, você pode passar uma vida inteira criando vários mecanismos de sabotagem, porque se há algo errado com você, por que você vai receber o melhor da vida? Entende? É essa chave que precisa ser virada. Eu estou falando que está mexendo bastante comigo. Então, por exemplo, no financeiro, a mesma coisa. Alguém vai te oferecer uma oportunidade, ou a vida vai te oferecer uma oportunidade de trabalho, de expansão do seu trabalho, e você vai para casa e vai dizer... Como é que eu vou fazer isso se eu... Exato. E as sensações corporais. Nossa, não tenho condições de estar nesse lugar que querem me colocar, nessa posição às vezes até uma promoção. Como é que eu vou desenvolver esse trabalho? Não, e todo mundo acha que você tem capacidade, só você que não. Só a gente que não, exato. Né? Isso é muito louco. Eu comecei a perceber isso no meu trabalho, que eu observo também, quando as pessoas repetem a mesma coisa, preste atenção, gente. Se muitas pessoas estão repetindo a mesma coisa e elas não se combinaram, isso é um ponto que a visão externa está vendo com relação a você. E muita gente dizia para mim assim, nossa, mas tu não vê o trabalho que você faz, né? Uma vez isso começou a me incomodar, eu falei, mas gente, por que elas estão falando isso? Porque tinha um senso de perfeccionismo tão grande que eu não via realmente. Mas eu quero que tu traga pra gente aquela sensação que tu me contou quando você recebeu algo. E eu queria que tu tentasse lembrar como é que foi as sensações corporais disso. Nossa Senhora. Desesperadoras. Dentro de ti, como é que tu ficou? Desesperadora. Vontade de sumir, de desaparecer. De bater os dedos, estalar os dedos e eu sair dali naquele momento, né? Um desconforto, uma palpitação, coração acelerado aqui na garganta, um rosto, né, vermelho, assim, tipo uma mistura de vergonha, não sei nem descrever. Um calorão com aquela coisa de vergonha, e vergonha do quê? Eu não tinha nem ninguém lá, tipo... Ai, que loucura, né, cara? Não era? Vou contar pra vocês, gente. Eu recebi o ano passado de aniversário da minha filha. Ela me levou de surpresa, veio aqui de manhã, mãe,
prepara um biquíni, arruma uma roupa extra. E eu já achei que ela ia me levar para fazer um passeio, atravessar e passar o dia lá na Ilha do Campeche, tá? Que eu nunca fui, eu achei que era isso. Porque para arrumar roupa, o dia tava meio estranho, né? Arrumar roupa, eu pensei, passeio de barco, isso, mas só nós duas. Aí eu tentando pescar, fomos no meio da cidade, parou o carro no lugar de o que tem a ver com roupa, com biquíni, com uma casa normal, não dizia nada na frente da casa. Aí ela passou pela casa, ainda não me mostrou, não me disse que era ali, mas a gente teve que ficar esperando uma cafeteria até que a casa abrisse. E era domingo de manhã. Quando chegou na tal da casa, que marcaram para as 8 horas a minha chegada lá, e a gente saiu daqui, acho que 6h30 da manhã por causa de trânsito, tive que esperar. Quando chegou, a dona da casa veio, bem-vinda, parabéns, obrigada. Entrei na casa e não tinha ninguém, tava eu, a dona da casa e a Bruna, a minha filha. E aí ela foi me conduzindo e me levou para uma mesa bonita de café da manhã, com 2 lugares, para mim e para minha filha, com um bolo de aniversário, com uma velhinha. Quando eu vi aquilo ali, 2 lugares, eu pensei, gente, porque era na verdade, era um spa. Eu ia te perguntar, um spa? Na verdade, não é bem um spa, ela é terapeuta, então ela tem o furor, ela faz reflexologia, ela tem várias terapias dentro desse lugar, que durante a semana é normal, e no final de semana ela fecha para quem quer fazer um aniversário surpresa para alguém, por exemplo. Tu vai poder fazer uma massagem, tu vai fazer reflexologia, pedras quentes, um reiki. E é um presente maravilhoso. Depois tu vai pro ofurô, né, pra banheira, e primeiro tu é recebida com café da manhã. E quando eu vi aquilo ali, a minha vontade era de desaparecer. Mas não era um lugar com uma festa surpresa com 20, 30, 40 pessoas, que eu pudesse ficar envergonhada, entendeu? Era a minha filha e a dona da casa, e ela nem ficou, ela nos recebeu e saiu. E eu olhei pra Bruna e disse, meu Deus do céu, tipo, vou te matar. O que é isso? E ela, mãe, não sei o que. E eu assim, eu fiquei mistura de muitas sensações. Um desconforto absurdo, e realmente a minha vontade era de fazer plim, plim, plim e desaparecer. E eu não estava entendendo nem o que eu estava sentindo. Porque não era uma emoção de uma surpresa, era algo muito desconfortável. Não era, que legal, sabe, estou emocionada por estar recebendo uma surpresa. Eu não estava emocionada, eu estava com muito desconforto, muito desconforto. Que interessante, né? Por isso que eu te perguntei quais são as sensações corporais, porque essas crenças que são chamadas de crenças nucleares, elas são tão fortes que o corpo reage. Sudorese. Sim, às vezes tu tem até crise de pânico pode dar, né, dependendo da situação. Por quê? Porque ela é tão marcada, você colocou um limite tão forte dentro de você, que você realmente não permite nem sentir aquilo. Então é óbvio que você vai sabotar, porque se aproximar de algo que você já acredita, que está lá no seu inconsciente mais profundo, que você não merece, aquilo é um risco. Então fica como uma sensação de perigo. Por isso que a gente precisa passar por um processo que eu gosto de fazer muito na constelação, na hipnose não verbal, no magnetismo também, é de você estar diante dessa sensação para que a sua mente entenda que não há risco nenhum. E olha que louco, risco de receber. Risco de receber. E isso que eu falei que é inconsciente, a coisa mais interessante é que na hora, em momento nenhum, isso veio para mim, isso é uma crença limitante de não merecimento. Não veio nada disso. Aliás, não veio nada, eu só sabia que eu estava com muito desconforto. Depois, porque daí teve outras situações ali que cada vez foram me deixando mais desconfortável. Porque eu acabei tendo uma sessão terapêutica no dia do meu aniversário. Eu disse, Bruna, presente de aniversário, tu me deu uma sessão terapêutica. Porque no fim, depois eu fui conversar com ela, e ela foi metendo dedinho na ferida, dedinho na ferida, dedinho na ferida. E eu disse, meu Deus, de aniversário, eu queria, né, uma coisa mais leve, tô aqui, tipo, me senti na parede completamente, sabe, pressionada. Digo, não procurei terapia, né, eu não tava querendo nada disso. Foi maravilhoso, que naquele dia foi libertador. No decorrer da semana, eu comecei a avaliar o que eu senti, por quê. E aí começou a cair minhas fichas, que nem eu estava te contando. Por muitos anos, eu arrumei
café da manhã na cama para marido, para filha em Eu ia te perguntar aniversário. isso, e se fosse ao contrário? Se fosse você ou entregando esse presente, ou recebendo a pessoa que está Não recebendo. sei, porque eu nunca recebi. E eu sempre pensei, nunca recebi de aniversário um café da manhã na cama, nunca ninguém me preparou, nananã. E eu ficava muito chateada. Eu disse, pô, se o universo devolve aquilo que tu dá, por que eu não estou recebendo o que eu dou? Aí caiu a minha ficha, porque eu não recebo, porque eu emito para o universo que eu não mereço. que eu não mereço. E olha que interessante, isso aí é só digamos que a gente está quase na raiz, porque não dá para entrar na raiz, porque teria que fazer uma terapia, Sim. cada um teria que fazer uma análise própria para poder entender a raiz. Mas ela tem outras ramificações, do tipo, aí você às vezes vai se julgar, vai se colocar nas posições que você não se dá destaque, você não se permite. Então, se vai vir prosperidade, riqueza, abundância, você também vai sentir desconforto. E eu gosto de associar isso, por exemplo, a um artista. Imagina você entrando em um palco e tem 70 mil pessoas para te receber. Você conseguiria? Ou você sentiria aquela sensação de novo de, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para entregar, eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronta, eu não estou preparada, sabe? Mas olha que interessante, eu já me coloquei. Essa é uma situação que não me deixa desconfortável. Né? Já palestrei em São Paulo há uns 10 anos atrás, devia ter umas 1.200 pessoas no lugar. Depois em Porto Alegre, num espaço lá no centro médico também. Isso não me deixa desconfortável. É que um ambiente mais intimista. Eu não sei, eu não consegui Aí entender. isso pode estar relacionado com não sei receber amor, porque o ato da tua filha foi um grande amor. Pode ser, pode ser. Aí você também bloqueia. Sim. E isso vai muito nos relacionamentos. A pessoa Porque esse outro lugar de palestrar, por exemplo, eu me preparei, que nem o CRM, né? Para quantos anos eu dei treinamento. Então, eu me colocava nesse lugar porque era algo que eu sabia fazer, era algo que eu dominava, o que eu falava. Então, não tinha problema de falar para 1, para 10, para 20, para 30, para 50, para 1.000 pessoas. Eu não tenho problema. Agora, tu falou algo, ali é algo que eu estava recebendo, exatamente, uma demonstração de... Sabe o que eu tô pensando? Ser bem aquariano. Cara, o Will encasquetou, que eu sou aquário, tá? Aí eu fui fuçar no meu mapa astral e tudo mais, que o meu mapa astral, o ascendente é peixes, e eu descubro que eu nasci exatamente no limiar entre peixes e aquário. Então eu acho que eu comecei a botar a cabeça para fora em peixes, o minuto mudou, e meu ascendente foi pro aquário. Virou aquário. Porque o aquário tem que trabalhar muito isso, se receber. A gente tem muito para doar, mas não sabe receber. Quem me mostrava isso eram as pessoas que me abraçavam, né? Eu tinha uma amiga que dizia, nossa, tu tem resistência para receber um abraço, né? Hoje não tá eu odiava hoje quando não é ela... mais tanto, né? Mais ou menos, ainda fica um pezinho para trás, assim, mas eu estou exercitando isso. Por quê? Veja, a gente tem coisas que a gente vai descobrindo em um set terapêutico, que é para trazer para a consciência, para você trabalhar no seu dia a dia. E é naqueles momentos que são mais sutis, que ninguém está te observando. É ali que você está conversando com você. Então, por exemplo, uma das coisas que é bem característica de quem não sabe receber. Você precisa de ajuda? Você sempre vai dizer, não precisa, eu dou conta. Eu faço isso direto. Não precisa. Agora eu vou mudar, gente. Agora eu vou mudar. Agora você pode vir aqui me ajudar. Agora ofereceu, vai ajudar. Vai limpar a casa inteira, entre aspas, né? Vamos lá, o que mais? Alguém te elogia, você diminui, você não dá valor a esses elogios, que é uma coisa que a gente tem que se observar, né? Por exemplo, como no meu caso, meu trabalho nunca não estava bom o suficiente, sempre tinha que buscar algo mais. Conhecimento, estudar é interessante, mas de que lugar eu estou estudando? Antes eu estudava de um lugar que falta, sempre está faltando. E aí é óbvio que a sua entrega não é tão boa assim. Fica uma entrega meio desconfiada, até a sua entrega é desconfiada. Eu preciso dar água em troca, aquilo que tu falou, né? Nossa, eu recebi o quê? Como é que eu vou retribuir isso? Eu tinha uma época que eu dizia assim, pelo amor de Deus, nem me dá presente, porque eu detesto dar presente. Sim, não me dá presente porque eu vou ter que dar de volta. Olha, ou então tu tá também numa época de prosperidade e abundância tão baixa
que tu pensa, eu recebi, agora eu vou ter que gastar o que eu já não tenho para comprar um presente na altura desse que eu recebi para poder devolver. Olha que louco isso. Eu acho que daí até uma coisa que a gente vai falar um pouco sobre aí nós vamos trabalhar mais com uma linguagem espiritualista, né? Porque eu trago assim o olhar terapêutico para você se observar e vamos trazer também esses campos, porque por exemplo, quando eu estou nesse lugar ainda de não merecimento, eu tenho uma vibração no meu campo. Eu não consigo acessar e não consigo perceber que tem coisas boas ao meu redor. Tem ofertas para você. Tem oportunidades para você, você não consegue ver. Você só vê a falta. Tem uma coisa que é muito importante que eu quero trazer aqui também, para a gente refletir no nosso dia a dia. Será que em alguns momentos da sua vida, ou em vários momentos da sua história, gente, eu percebo muito isso em terapia, tá? Muito do que você está contando para você, do que você está vivenciando na sua história, é apenas para confirmar a sua crença negativa. E aí o positivo, você vai estar sempre buscando o positivo, ele nunca vai estar próximo de você, ele vai estar muito distante. Entende? Não, estou tentando, quem tenta nunca acha, quem tenta não consegue, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, tentar não é conseguir, quem quer consegue. Quem tenta nunca consegue. Mas o bom está muito distante, ou talvez você vai usar aquelas desculpas, mas quando eu tiver o meu espaço, quando eu tiver a minha casa, blá, 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 essas mentiras que você vai contando para você mesma, para dar mais distância para a única coisa que você tem que fazer, desafiar a você mesmo. Dizer, não, a partir de agora, eu quero assumir o que é meu, eu vou assumir os meus sentimentos, eu vou olhar para isso, eu vou honrar o que eu tenho aqui dentro, mas eu também quero o que é bom, porque tem coisas boas. E às vezes, se você está há muito tempo, nesse padrão negativo de não merecimento e relacionamento negativo, etc, etc, significa que aí é que é bom, porque tem muita coisa boa que você não explorou. Tem muito mais coisas boas que você não conhece. E é aí que você tem que vencer a única coisa que te separa dessas coisas boas. O medo. Porque sempre, para você vencer uma crença negativa, para você vencer um limite, você vai sentir medo. O medo é da característica humana. Então, do desconhecido, né? Do desconhecido. Então, o que é bom, imagina, a prosperidade é desconhecido. Mas se você também não assume, não convoca, não revoga para você, não é revoga, fugiu a palavra, mas você não invoca para você, não, eu quero aqui, dar aqui minha prosperidade, que é para todo mundo. Eu vou assumir isso aqui. Se você não faz isso, nunca vai aparecer. Porque ninguém vai entregar para você. Por isso que às vezes não adianta você trazer os melhores cursos. Às vezes uma pessoa faz o mesmo curso, tem a mesma formação, tem os mesmos professores, tem as mesmas capacidades, mas uma consegue, a outra não. Porque não sei o que ela está dizendo para ela mesma. A que não consegue. E a que consegue. E às vezes tem pessoas que têm muito menos capacidade do que você, conseguem prosperar muito mais do que você. Porque prosperidade é um campo energético, é vibração. E aí, para a gente encerrar esse episódio, depois a gente entra mais para frente na prosperidade, será que em algum lugar da minha história, crescer significou me afastar das pessoas que eu amo? Será que crescer significa me afastar daquilo que eu já conheço? Eu já conheço os problemas que eu já tenho, aquilo que eu já estou acostumado a lidar todos os dias. Eu posso, às vezes, ter um hábito já de reclamação, que é rotineiro. Ou eu posso repetir várias vezes, homem não presta, né? Relacionamento é assim mesmo. Trabalho não adianta, nunca dá certo. Você está, como é que diz? Me fugiu a palavra agora. Você está, me fugiu, você está selando a sua vida. É por isso que é tão importante a gente cuidar com as palavras. E aí uma coisa que eu também paro para pensar e que me ajuda muito é, se eu conseguir, esse tempo inteiro, a partir do que eu acredito, a partir do que eu vou dizendo para mim mesmo, criar isso tudo que é limitador, a minha mente também é capacidade, se eu começar a mudar o que eu estou pensando e começar a mudar o que eu estou falando para mim mesmo, ela também vai ter a mesma capacidade de construir coisas boas. Tá, e agora, diz pro pessoal aí, quem ficou aqui se perguntando como pode
acessar isso, entender, trabalhar, curar, quem está disponível, o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Quais são as ferramentas que a gente tem aí Disponíveis no mercado. disponíveis no mercado? Hoje em dia tem várias, né? Mas eu gosto de trabalhar porque, assim, até teve uma pessoa que comentou essa semana no grupo, num grupo que a gente tem, se você quiser participar, manda mensagem pra gente, que ele é um grupo de WhatsApp, a gente manda algumas mensagens ali que não dá para colocar tudo no Instagram. Mas, às vezes, você tem a sensação de que você vai ter que visitar muitas casas, muitos demônios da sua história para transmutar e curar. E isso não é verdade. Hoje em dia a gente já tem atualizações dentro da linha terapêutica, tanto com a linha, com a associação terapêutica espiritualista, né? Com a força também do nosso espírito, para você acessar o campo que está te bloqueando, sentir, porque precisa passar pelo teu corpo. O teu corpo fala, teus sentimentos estão ali, eles que estão bloqueando você e sabotando você. Sentir essa energia e liberar ela. Isso, às vezes, a gente trabalha com a hipnose, como tu já viu em muitos momentos. No último encontro que a gente teve, por exemplo, eu trabalhei na Kundalini, eu trabalhei em uma pessoa, a gente acessou várias histórias, muitas histórias, e trabalhou em todos esses campos, e liberou para a pessoa, sem ela acessar conscientemente. Agora, o que é preciso? Você se permitir. Você querer. Se você não quer, Jesus já falou isso. Foi a tua fé que te curou. Ou seja, o que você acredita. Se você permite, se você está aberto, está pronto e querendo fazer esse movimento, você consegue transmutar esses desafios. Então, hoje é dentro dessa linha que eu trabalho. Hipnose não verbal, constelação sistêmica espiritualista. A gente abre o campo, você vai sentir em algumas coisas, às vezes não vai ficar claro. Por quê? Para não entrar no seu mental. A mente atrapalha muito mais do que a gente imagina. Se você ficar contando aquela história, voltando, às vezes pode ficar mais difícil realmente. Mas quando a gente acessa um pouco a raiz e começa a liberar os teus sensores, isso vai facilitando para você liberar o teu inconsciente. Tem aí a jornada espírito sistêmica, que é uma jornada bem bacana, que leva uns 5 meses, é um encontro por mês. Como é que foi para ti, Luana? Nossa, eu tô indo pra segunda jornada, maravilhoso. A gente tem o Círculo Ressonante de Consciência, a gente vai voltar a fazer. Em outubro. Outubro. É. A gente tem a Câmara bioenergética, para quem quiser fazer com ele, é maravilhosa, se trabalha mais a parte física, tá? Sim. Não é tanto a parte de mentalidade, nem emocional, mas é uma parte mais, é um trabalho mais físico pro corpo. Sim. Tem as terapias individuais aí, tanto com ele, como tem do corpo ressonante também, que eu também atendo individual. A gente tem bastante coisa aí como ferramenta. Tem muitas ferramentas, gente. O que acontece? A constelação em si também. A constelação em si. A jornada, por exemplo, é para quem sente esse chamado, porque nessa próxima turma a gente vai trabalhar muito merecimento. Eu vou colocar todo mundo de frente com seu não merecimento. Eu quero pessoas prósperas. Vamos deixar os banners aqui embaixo, pessoal? Vamos colocar isso. Então a gente vai estar em contato com isso. Por quê? Porque não adianta também você ficar só floreando a sua espiritualidade, o seu lado terapêutico, e você não ir pro fronte de batalha seu, com você mesmo. Não, peraí, deixa eu arregaçar a manga aqui, Deus está me dando oportunidade, a espiritualidade está me dando energia, mas eu é que tenho que fazer o movimento. Eu é que tenho que limpar o que está aqui ao meu redor para poder movimentar. Então a gente vai entrar muito em contato com isso, obviamente trabalhando muito esse triângulo amoroso que é eu, pai e mãe. Então esse é o triângulo mais importante das nossas vidas, porque inclusive a própria espiritualidade está ali. Tudo que você tinha para desenvolver da sua alma, de outras vidas e sei lá mais o que, você abre a partir da relação com seu pai e com a sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido eles. Aí pode ser que tenha alguém perguntando aí, mas eu não tô aí na cidade de vocês, a gente tá aqui em Floripa, né, gente? Como faz? Temos trabalhos que são feitos à distância também, sim, né? Sim, eu trabalho com muitas pessoas que não querem trabalhar, às vezes, em grupo, e não tem problema. E até recomendo para você que quer mergulhar mais, fazer as terapias online. Porque ali a gente também consegue trabalhar com a hipnose, movimentação de campos energéticos e liberação. Então isso está tendo um resultado fantástico, gente. Então
Bora, não falta oportunidade e ferramentas para você. É É isso só aí. você querer. Tá bom? Isso aí. Encerramos por hoje. Encerramos por hoje. Até o próximo. Ah, o próximo vai ser o quê? Prosperidade? Não sei, vamos escolher. Ah, não sei. Até o próximo Divinos Talk. Até o próximo. TDAH bateu aqui. Tchau, tchau, gente. E eu com sapato aqui só. Eu ia dizer, gente, olhe para os pés do Willi, que ele tá com sapato sim, outro não.